Além do que os olhos podem ver, existem verdades ocultas, ecos de um conhecimento ancestral que apenas os atentos conseguem captar. Você chegou até aqui, e isto não é coincidência. Há um propósito maior guiando os seus passos. Se dentro de você existe um anseio por algo que transcende o comum, uma inquietação que o leva a questionar o que realmente é a realidade, então permaneça, pois hoje os véus do desconhecido começarão a se erguer. Já sentiu que há algo além do que nos ensinaram? Que existem sinais escondidos na trama invisível do mundo, esperando para serem decifrados? Se sim, saiba que você não está sozinho. Desde tempos imemoriais, os sábios deixaram pistas, fragmentos de um saber preservado em textos sagrados, monumentos e símbolos, compreendidos apenas por aqueles cujos corações estão prontos para despertar. Se você busca clareza, se deseja enxergar além do véu da ilusão, então continue comigo até o fim, pois este conhecimento não é revelado ao acaso. Ele encontra aqueles que estão preparados para recebê-lo. O saber não se entrega aos distraídos, ele exige intenção. Se essas palavras ressoam com você, demonstre sua conexão com este despertar, deixando o seu like agora. Este gesto simples é uma afirmação do seu compromisso. E se deseja continuar explorando os mistérios que permanecem ocultos para a maioria, inscreva-se no canal e ative todas as notificações. Como os mestres confiavam seus segredos apenas àqueles prontos para recebê-los, este espaço será sua passagem para um conhecimento transformador. O que nos traz ao tema de hoje, do Sefer Zohar, parte 6 e 7, o homem estando acima dos anjos de Duz. Isso é muito importante abordar aqui, porque não que Deus tenha criado demônios, mas Deus criou o bem e o mal para o ser humano escolher. Até porque a visão de demônios, ela não é muito parecida com os demônios do cristianismo. No judaísmo, os anjos, em sua maioria, não têm livre-arbítrio. É muito raro um anjo ter acesso a esse poder de livre-arbítrio. Por quê? Porque um anjo, ele já está, por menor que seja a sua hierarquia, ele já está num grau acima da gente, onde a presença de Deus já é muito mais perceptível. Isso não que faça com que ele seja um com Deus, mas a conexão com eles é maior. A conexão com Deus entre eles é maior do que a nossa, no sentido de ver e presenciar e sentir a presença de Deus. O que muitas vezes os impossibilita de ter livre-arbítrio, porque é como se já se rendessem ao amor de Deus, enquanto que o ser humano, ele está no nível mais inferior da criação. Mas, ao mesmo tempo, é a criação mais elevada desse nível, desse mundo material, inclusive tendo a oportunidade de se elevar acima de qualquer anjo, através do seu livre-arbítrio. Nós vemos, por exemplo, em diversas culturas, principalmente no judaísmo, ascensões. Nós vemos Elias ascendendo na Merkavá, que é a carruagem de Deus. Nós vemos Enoque ascendendo aos céus e se tornando um dos anjos, se não o anjo mais poderoso. Na verdade, o anjo mais poderoso de Deus. E Enoque era um ser humano. Então, aqui nós vemos o poder de elevação que a consciência e o temor a Deus pode gerar dentro de um ser humano, a ponto de elevar ele acima até mesmo do que dos anjos. Obviamente, com o auxílio dos anjos, com o auxílio de Deus, e fazendo o bem e a justiça. Voltando, o santo rei é a beleza, enquanto a rainha, a Sheshna, é a atividade perpétua das emanações divinas que permeiam toda a existência. As emanações são conhecidas como as Sefirot da Kabbalah. O rei é o sol, enquanto a rainha é a lua. Sua luz vem da verdadeira reflexão do sol. Aqui também nos traz a parte
dual de Deus, a parte masculina e a parte feminina das energias, dos pilares direito e esquerdo, o pilar direito masculino, o pilar esquerdo feminino, pilar direito da misericórdia, o pilar esquerdo, o pilar feminino do rigor. Quando Israel se congrega para rezar na sinagoga, unem-se 3 legiões de anjos. A primeira é a dos santos anjos, que louvam a Deus todos os dias, aqui conhecidos como serafins. Tá bom, gente? A segunda é a dos que louvam a Deus simultaneamente com Israel. A terceira é composta das virgens celestiais, que servem a Sheshna e a preparam para sua apresentação diante do rei. A terceira legião está acima das outras. A árvore da vida esparge os perfumes com os quais a senhora se prepara para sua entrada. Sob o dossel nupcial de seu esposo, e o esposo se une a ela. Nesse momento, as hostes celestiais são unidas em um só corpo, animadas pelo desejo de contemplar a glória de Deus. Mas no fim dos dias, a união será perfeita e constante. A senhora é a Esther celeste, quem luta contra os maus desígnios do demônio, assim como Esther lutou contra os de Hamã. O demônio tenta exterminar a raça humana, mas a senhora está cheia de compaixão por seu povo e intercede por ele junto ao Rei Celestial. Quando Israel vivia na Terra Santa e cumpria todos os seus deveres perante Deus, tudo estava normal. O trono celestial que permanecia sobre Israel estava perfeito, mas quando Israel manchou a Terra Santa com seus pecados, expulsou a Sheshna, ou seja, a presença de Deus, de sua morada, e a lançou ao exílio entre outras nações. Por causa disso, a profecia cessou. E mesmo o segundo templo não pôde vingar, porque a Sheshna não havia voltado de seu exílio. Desde o momento em que a Sheshna partiu para o exílio, o pacto entre Israel e Deus foi quebrado e começou a tomar sua força do outro lado. Por isso, tanto a Sheshna quanto Israel estão no exílio, da mesma maneira que um pacto entre um homem e uma mulher pode se quebrar por algum tempo. O divino prazer da união se transforma em sofrimento, com o triplo isolamento que envolve o Pai, Deus, a Mãe, a Sheshna, a presença, ou pode ser referida como Espírito Santo também, porque o Espírito Santo é a presença de Deus, e o Filho. Os filhos, Israel, também estão separados uns dos outros e vivem isolados no exílio. Israel carrega as penas de todas as nações, pois Israel é o coração das nações. Se essa mensagem trouxe um insight poderoso para você, imagine quantas pessoas ainda estão no escuro, buscando respostas sem saber onde encontrá-las. Os antigos mestres sempre ensinaram que o verdadeiro conhecimento não deve ser guardado, mas sim compartilhado com aqueles que estão prontos para recebê-lo. Então, se você sente que esta sabedoria precisa ser ouvida por mais pessoas, compartilhe este vídeo com alguém que precisa despertar. Agora, eu quero saber de você. O que mais te intrigou neste ensinamento? Você já sentiu essa conexão com o oculto antes? Deixe seu comentário aqui embaixo. Eu leio todos, porque este espaço não é apenas um canal, mas um círculo de buscadores da verdade. E talvez a sua experiência seja exatamente aquilo que alguém precisa ler hoje. O que você aprendeu hoje é apenas a ponta do véu. Existem peças ocultas que completam este quebra-cabeça, mas apenas aqueles que continuam a jornada conseguem enxergar o quadro completo. Por isso, eu separei 2 vídeos essenciais para você. Cada um revela um segredo que conecta este ensinamento a algo ainda mais profundo. E se você sente que este é apenas o começo do seu despertar, inscreva-se agora no canal. Aqui revelamos o que poucos ousam ensinar. Ative todas as notificações para não perder o próximo ensinamento, porque algumas chaves são entregues apenas uma vez. E se você não estiver presente, poderá perdê-las para sempre.